para poder mandar para vocês, tá? Então, é a finalização aí da frente E, da apostila 1, a aula 2, tradução. Estão vendo o slide? Sim. Bom, então aqui, ó, o primeiro slide é a revisãozinha básica, né? Se o DNA faz DNA replicação ou duplicação, se o DNA faz RNA transcrição e agora a tradução, que é quando o RNA faz a proteína. Lembrando que a gente precisa, então, de 3 tipos de RNA, tá? RNA mensageiro, transportador e o RNA ribossômico, certo? Aqui, gente, tem tipo um exercício também, né? O que ele está revisando com vocês? Aquela fita de DNA de novo. Ah, a Laura entrou. A Laura Bianchini. Apareceu aqui. Tem hora que aparece, tem hora que não aparece. Então, ele te dá uma fita, né? E na duplicação, então, é isso que eu tenho que fazer. A partir dessa fita dada, eu faço a complementar. A T com A, com T, normal, né? Se for a transcrição, apenas uma única fita ativa, que foi aqui a dada, né? E aí, onde entraria o T, entra o U. Aí eu tenho a transcrição, certo? O que mais? Aí a tradução. O que é a tradução? Eu tenho os 3 tipos de RNA. Aqui, ó, na figura, é o ribossomo, tá vendo? Parece um 8. Então, Ana, oi. volta no outro slide rapidinho, por favor. Ó, Aí. Alguma dúvida? Não, eu só queria tirar foto para depois eu copiar. Tá. No tempo. Tá. Aí, Ó, pode não ir. teria jeito de você mandar esse slide pra gente? Só os slides, sem a voz? Mando. Posso mandar também. Porque depois fica mais fácil pra gente copiar. Eu só não sei como que eu mando no WhatsApp PowerPoint. É normal? Não sei. Senão vocês me disponibilizam lá no grupo. Manda no e-mail, não é mais fácil? Eu acho mais fácil. Aí vocês disponibilizam, então, o e-mail. A sala tem um e-mail? Ou não? Não, né? Aí me manda. Não. Depois vocês colocam. Não. Mando para Manda um e-mail depois no grupo do WhatsApp, aí eu mando para um e vocês repassam para quem quiser, tá? Combinado assim. Então, aqui a tradução, ó, o ribossomo, aí ele tá lá... Ana, Oi? Fala. Pode falar. a transcrição é feita pela enzima RNA polimerase? Isso, a RNA polimerase, então eu chamo de DNA polimerase na duplicação, que é DNA faz DNA. E RNA polimerase é na transcrição, que aí são as enzimas que vão ajudar o DNA a fazer RNA, tá? Mas é o que eu te falei, nome de enzima difícil vai ser muito cobrado não, tá? Então na transcrição, como tá fazendo RNA, é a RNA polimerase, tá bom? Beleza. Então, ó, o RNA foi feito no núcleo através da transcrição, aí ele sai do núcleo e vai para o citoplasma. Para quê? Para se ligar no ribossomo. Aí o ribossomo tá aqui, ó. Ele se ligou no ribossomo e agora, eu não sei se vocês lembram, no RNA mensageiro, eu vou ler de triozinho as bases nitrogenadas. Então, A, U, G é um triozinho, eu chamo de códon. O é outro triozinho, eu chamo de códon. Então, nesse RNA mensageiro, ó, se eu for juntando de 3 em 3, eu vou ter 8 códons. Vocês lembram disso? Se for DNA, é a mesma coisa. Ó. O que eu pus aqui embaixo? O DNA fez o RNA mensageiro. Então, o TAC, ó, fez o A, o G, o AAA fez o CCT fez o GGA e assim por diante, tá? Então, os códons do DNA, os códons do RNA. Portanto, eu tenho aqui vários códons. Como que eu diferencio o códon do DNA do RNA? No DNA tem timina, no RNA tem uracila, certo? Então, aqui ó, é comum eles perguntarem quantos nucleotídeos tem. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Nucleotídeos. Só que códons eu conto de 3 em 3, tá? Então, se tem 8 códons,
3 vezes 8 são 24 nucleotídeos, que são as letrinhas, as bases nitrogenadas, certo? Então, 8 códons. O que vai acontecer na tradução? Ó, o ribossomo vai lendo códon por códon. Então, lê o códon 1, lê o códon 2, o códon 3 e assim por diante. Lê os códons, aí vem o anticódon. O que é o anticódon? O RNA transportador. Ele vai se ligar no mensageiro de maneira complementar também. Então, a função do mensageiro é dar a mensagem de como vai ser a proteína. A função do transportador é trazer o aminoácido. Ó. Esse nomezinho que está nessa bolinha aqui são os aminoácidos. Então, ele vai se ligar no mensageiro de maneira complementar. Ó. A com U com A e assim por diante. C com G. E aí, ele se liga no primeiro códon, o anticódon, e traz um aminoácido. Aí, o ribossomo lê o segundo códon. Vem o anticódon AAA, se liga nele e traz o segundo aminoácido. Aí o ribossomo vai ler o terceiro códon e assim por diante. À medida que ele vai lendo códon por códon, o transportador vai trazendo os aminoácidos. Aí eles se ligam, os dois aminoácidos se ligam, eles vão fazer aí a ligação peptídica. A ligação peptídica para os dois aminoácidos se juntar e fazer a proteína, certo? Bom, o que eu preciso de mais importante aqui? Para saber qual é o aminoácido que o RNA transportador vai trazer, eu já volto nessa animação, tá? Existe a tabela do código genético, que está lá na apostila de vocês. A única diferença é que a da apostila de vocês, ela é a do DNA, mas dá na mesma. Tá? Complica um pouquinho porque eu tenho que, às vezes, transformar o DNA em RNA. Mas o que eles fizeram na tabela do código genético? Ó, todas as combinações possíveis de bases nitrogenadas. Então, o CAG, do RNA mensageiro, o CAG e aqui também. Então, ó, combino U com U, vai dar uma combinaçãozinha aqui. U com U com C, a segunda aqui. E assim por diante. Todas as combinações possíveis. E o nomezinho aqui é o aminoácido, responsável por cada um dos códons. Então, essa tabela, lembra, não precisa decorar, porque ela vai ser colocada no exercício para você estar resolvendo o exercício, certo? Então, veja lá, ó, aqui. O que eu tenho que olhar? U, A, U, G. É o códon do mensageiro, ó. A, U, G. Eu vou lá na tabela, ó. A, U, G. Metionina. Certo? É o primeiro aminoácido. Tá aqui, ó, metionina. Aí eu vou olhar o segundo códon do mensageiro. U. Vou lá no códon, na tabela do código genético. U. Fenilalanina. Se tiver a tabela abreviação, põe a abreviação. Se tiver o nome inteiro do aminoácido, põe o nome inteiro, tá? Aí ele vai ler o terceiro códon, ó. Não tá aqui, mas o terceiro códon é GGA. Aí você vai lá na tabela. GA seria a glicina. E assim por diante. Aí os aminoácidos vão sendo levados pelo transportador um a um e você vai ter a proteína formada. Então, fiquem ligados. Códon do DNA tem timina, códon do RNA mensageiro tem uracila e o RNA transportador chama-se anticódon. E o RNA ribossômico é o que está formando o ribossomo. Certo? Ô, Ana, você pode explicar de novo aquela parte do códon se ligando com o anticódon? Explico. Aqui, ó. Então, o códon é o mensageiro, certo? Ele tá lá no ribossomo, o primeiro códon, ó. O que eu tenho que saber? É manter aquela ideia de base complementar. Se o RNA mensageiro é A ou G, eu tenho que lembrar que A no DNA se ligaria com timina, mas não tem timina, é RNA também, é RNA transportador. Então, o A se liga no U, o U com A, o G com C, tá? Aí aqui, como é U, qual é o anticódon complementar? O A. Então, o anticódon, ele se liga no mensageiro de maneira complementar, como vocês já estão acostumados a fazer, como se eu estivesse fazendo a transcrição, por exemplo. A base é complementar,
Entendeu ou não? Aham. Ô, Ana, Ah, então vai ter duas fitas, o RNA mensageiro e o RNA transportador. isso, na tradução vão aparecer os dois, só que não esqueça que é o DNA que fez todo mundo, né? Então, eu coloquei aqui, ó, o DNA, ele fez o mensageiro, ele fez o transportador também, mas eu associo a sequência direta do DNA com o RNA mensageiro. E o transportador, ele foi feito e está armazenado lá no núcleo para ele poder trazer também os aminoácidos, certo? Então, tenta manter essa sequência, ó. DNA faz mensageiro, mensageiro se liga no transportador, tá? Que aí não tem erro. Depois eu vou mostrar o exercício. Oi? Eu acho que a Fabiana vai entrar com o Guilherme na ligação. Então eu acho que é para você aceitar. Peraí, ela já entrou? Não, é que ela falou que ele não consegue por conta do autismo. Aí ele vai ficar com falta, né? Aí eu falei pra ele se ela não conseguia, ficar só com ele na ligação, só que deixava a câmera e o som desligado. Ah, entrou. Aí ela falou que ia tentar. Aí eu falei, posso pedir para aceitar? Ela falou, pode. Já aceitei, tá? Já aceitei. Ok? Então, eu acho que nessa aula tá faltando só a Vitória Espanholo, uma Laura, que não é a Bianchini, o Otávio, e agora a Ana Júlia, né? Não tá também. A Júlia também tá faltando. É a Ana Júlia? A Júlia? Júlia. E o Cauã, né? Ok. Então, voltando lá nos slides, ó. Deixa eu achar aqui. Aqui. Achei. Apareceu aí? Então, é a sequência que eu pedi, ó. DNA faz mensageiro, mensageiro se liga no anticódon, que é o transportador, tá? Aqui uma animaçãozinha, ó, mostrando. Aqui as fitas separaram, fez o RNA mensageiro. Aí o anticódon é esse de olhinho aqui, ó. Ele tá se ligando no mensageiro e tá trazendo os aminoácidos. Aí os aminoácidos vão se juntando e vai fazendo a proteína, tá vendo? Ó, o ribossomo vai lendo códon por códon. Isso é a tradução, assim. Ana, Oi. Pode falar. os aminoácidos eles são levados pelo transportador. Isso. E aí que forma a proteína. Isso. Aí o transportador vai se ligando códon por códon do RNA mensageiro, aí vai trazendo aquele aminoácido específico da tabela e vai formando a proteína. Por isso que o mensageiro é a mensagem. Depende da sequência dele para vir um aminoácido específico. Se ele tiver uma sequência diferente, vai vir outro aminoácido, a proteína vai ser diferente. Tá? Tá. Ô, Ana, gente. Oi. O RNA ribossômico, depois que ele pega o anticódon, ele transforma novamente ou fica daquele jeito e já monta a proteína? Não, ó, o RNA ribossômico, uma vez que o DNA faz o RNA ribossômico, ele é armazenado no nucleolo. Lembra que dentro do núcleo tem uma bolinha que é o nucleolo? Uhum. Então, ele fica armazenado no nucleolo. Por quê? Porque ele tem que estar disponível para a célula fazer o ribossomo. Então, o RNA ribossômico, praticamente, ele não aparece na tradução, porque ele forma o ribossomo. Entendeu? Então, aí ele vai estar compondo o ribossomo. O que a gente vai ver, então, na tradução? Então, o RNA ribossômico é o ribossomo que está aqui. Ele faz o ribossomo. Aí a gente, então, vai ver o mensageiro, que tem a sequência específica, e o transportador, que tem o anticódon, que vai trazer o aminoácido. Certo? Uhum. Respondeu? Sim. Então, tá bom. Então, a animaçãozinha. E aqui, gente, vai aparecer nos exercícios de vocês duas coisas sobre o código genético, que é essa tabela. Aliás, 3 coisas. Primeiro, que ele é universal. Então, vamos imaginar o UU, que é a fenilalanina. Se eu for estudar lá o DNA da minhoca, o RNA mensageiro da minhoca, o UU é a fenilalanina. É a fenilalanina na bactéria, no cachorro, no gato, no homem. O códon do RNA mensageiro, ele vale para qualquer ser vivo, é o mesmo. Então, eles falam que ele é universal. O que vai mudar, então? A sequência do RNA mensageiro, que vai fazer a proteína específica da minhoca, aí a sequência do RNA mensageiro do homem, né, que depende do DNA humano, vai fazer a proteína humana e assim por diante, mas ele é universal.
tá? Outro termo que vai aparecer, o código genético é degenerado. O que é isso? Tá vendo, ó? Aqui, ó, leucina. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 códons para o mesmo aminoácido. Então, isso significa que ele é degenerado. Se eu te der o códon e pedir para você ir na tabela e achar o aminoácido, você acha rapidinho. Mas se eu falar assim, gente, qual é o códon da arginina, da arg? Ó, tá aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vocês vão falar para mim, Ana, mas não tem um códon só, tem 6. Justamente isso, o código genético é degenerado, tem mais de um códon para o mesmo aminoácido. Então, se eu der o códon, você acha o aminoácido, mas o contrário é meio difícil, porque se eu der o aminoácido, às vezes tem mais de um códon para o mesmo aminoácido. Tudo bem? Então, isso é degenerado, o termo que eles usam. E aqui, ó, sempre tem na tabelinha. O AUG é a metionina. Ele é chamado de códon de início. Tem exercício que coloca ele como códon de início, igual aqui eu coloquei, ó, o AUG é o códon de início, onde vai começar a fazer a proteína. Tem exercício que não leva isso em conta. Se não começar pelo AUG, não tem problema. Mas ele é o códon de início, que é onde o ribossomo vai começar a ler para fazer a proteína, porque o DNA, gente, faz sequências enormes de RNA. E às vezes ele só vai começar a fazer a proteína no códon de início. E esses que estão em rosa, ó, não precisa guardar também, que a tabela vai dar para vocês, o UAA, o UAG e o UGA são os códons o final. Aí é o último códon que o ribossomo lê. Tá vendo? Não tem nenhum aminoácido escrito aqui, ó. Significa que a proteína tá pronta, que ela acabou, tá? A sequência foi terminada. Aqui eu coloquei 8 códons, gente, mas para ser uma proteína, tem que ter no mínimo 80 códons para ter 80 aminoácidos, tá? Então as proteínas são enormes, moléculas enormes, tá? Pode perguntar. Para terminar a proteína, precisa dos 3 ou só algum dos 3? Um dos 3. E também tem exercício que não vai colocar o códon de final. Ele te dá um códon lá do RNA mensageiro, mas ele não dá a entender que tem fim. Você para no último mesmo se não for o final, tá? Tô falando porque tem exercício que vai cobrar isso, tem exercício que não. Só para vocês se ligarem. Só se explicaram. Só se ele pedir, tá? Às vezes ele já dá uma dica de que é o códon de início, e ele põe na tabelinha do seu exercício, tá? Pode passar? Pode. Bom, então aqui eu falei, né? Então o código é universal, vale para qualquer ser vivo e é degenerado. Aqui eu dei o exemplo da leucina, ó. O mesmo aminoácido tem tudo isso de códon na tabela. E aqui é um exemplo de como vai ser cobrado, ó, de vocês isso. Então eu dou a tabelinha no enunciado, por isso que não precisa guardar, né? E eu dei a tabelinha com aqui, ó, não tem o é códon do RNA mensageiro. Se fosse com T, era códon do DNA. A única diferença que pode aparecer nas tabelinhas. Mas se fosse aqui AAA, ou então aqui, por exemplo, que seria AAT, era leucina do mesmo jeito, só que ele estaria mostrando o códon do DNA com timina. Então, se tem uracila é RNA mensageiro, se tem timina é DNA. Então, ele te dá a sequência, ele te dá a tabelinha e ele quer saber a sequência de aminoácidos. Como é que eu faço? Ó, ele deu o DNA. Então, qual é a sequência? AAG. Então, transforma para mim esse AAG, que é o DNA, em RNA. Quem me fala a sequência do primeiro códon do RNA? UUC. UUC. Então, eu vou lá na tabela, ó, UUC. Qual é o aminoácido? Fenilalanina. Então, tá aqui, ó, o primeiro aminoácido é fenilalanina, ou é a C ou é a D. Qual o segundo códon? TTT. Qual é o códon do mensageiro? A. Cuidado que aqui costuma confundir, ó. Se fosse A, era U. T no RNA tem A. Então, T com A. A. Tá bom? Então, A, lisina.
Então, fenilalanina, lisina, fechou, tá? Já é a C. Porque o último, ó, GGT, seria CCA, prolina, tá? Então, ele te deu o DNA, te deu a tabela com RNA mensageiro e pediu os aminoácidos. É só eu transformar o DNA em mensageiro e olhar o aminoácido e dar a sequência. Ah, professora, mas é no exercício aberto, ao invés de eu colocar fenilalanina, lisina e prolina, eu coloquei fenilalanina, prolina e lisina. Tá errado. Eu não posso inverter a sequência, eu tenho que manter a sequência, porque se eu inverter um aminoácido, já é uma proteína diferente. Não pode. Tá? A professora de vocês que é boazinha, até poderia considerar alguma coisa. Ah, realmente, né? Ele só inverteu, mas não pode, tá errado, tá bom? Olha outro tipo de exercício. Ô, Ana, Oi. se naquele exercício anterior ele tivesse te dado o código do anticódon, aí você tinha que transformar no mensageiro para depois transformar no DNA, se a pergunta fosse o códon do DNA. Isso, é por isso que eu falei para você, tem sempre em mente, DNA faz mensageiro, mensageiro faz transportador. Se ele te deu aqui, ó, o transportador, você poderia fazer o mensageiro a partir do transportador, sim. Aí você já faz as bases complementares do transportador, faz o mensageiro e já ia na tabela, porque a tabela é o mensageiro, certo? Poderia ser assim também. Mas aí ele ia estar te afirmando que a sequência que foi dada seria os anticódons, tá? E você tem que fazer o mensageiro do mesmo jeito para achar na tabela, tá? Beleza, Ana. Ó, o outro exercício, então, o que ele tá fazendo aqui? Ele te dá, a barrinha de compartilhamento tá na primeira. Lê para mim aí o comecinho, como é que é? Vocês estão Se vendo? uma proteína possui 100 aminoácidos, quantos códons que especificam esses aminoácidos devem estar presentes no seu RNA mensageiro? Então, ela tem 100 códons. Vou voltar aqui um pouquinho, ó. Quantos códons tem esse RNA mensageiro? 8. Quantos aminoácidos vão ter? Cada códon traz um aminoácido. Então, se tem 8 códons, 8 aminoácidos. Ah, mas tem 1000 códons. Quantos aminoácidos? 1000 aminoácidos. Então, o número de códons é o número de aminoácidos. Então, se ela tem 100 códons, quantos aminoácidos? 100? 100. Então, às vezes ele te dá o número de aminoácidos e pede o número de códons. Ou ele te dá o número de códons e pede o do aminoácido. Lembra que sempre é o mesmo número, porque cada códon é responsável por um aminoácido, certo? E aí, então, é isso que eu coloquei aqui, ó. Às vezes, ao invés dele te dar o códon, vou voltar lá, ele te dá o número de nucleotídeos. Então, aqui tem 24 nucleotídeos, são as letrinhas. Se um RNA tem 24 nucleotídeos, quantos códons ele vai ter? Eu pego os 24, divido por 3, porque é de 3 em 3, eu acho 8 códons. Ó, o Otávio está entrando, apareceu aqui. Então, eu pego o número de nucleotídeos, divido por 3 e acho o número de códons. Então, 24 dividido por 3, 8. 8 códons. E se ele fizer o contrário, ele te dá os códons ou os aminoácidos, que é a mesma coisa, e pede o nucleotídeo. Eu faço 8 códons vezes 3. 3 vezes 8, 24. 24 é nucleotídeos. Então, é essa colinha que eu fiz aqui, ó. Pra vocês colarem na carteira no dia da prova, né? Ó, se ele dá o códon, o aminoácido, eu faço vezes 3 para achar o nucleotídeo. Ah, mas ele deu o nucleotídeo e a base nitrogenada, que são as letrinhas, e pediu o códon. Aí eu divido por 3. Lembra disso ou não? Sim. Alguma pergunta? É que tá acabando o tempo aqui, tem 10 minutinhos, tá? Mas Ana, deixa eu tirar. A tabelinha sempre vai ser dada. a tabelinha sempre vai ser dada no exercício. Fica tranquilo. Estranho, na apostila não tem ela. Tem sim, ela tá, mas tem timina. Ele coloca na sua apostila do RNA. Eu não vou saber a página que eu não tô com a minha aqui, mas é na aula 2, da frente E da apostila 1. Tem a tabelinha do código genético, sim. Não lembro a cor também que ela tá. Depois você olha com cuidado que tem,
tá? Ó esse exercício. Ele te dá o DNA. Ó, na primeira linha, o DNA, o RNA, o transportador. Então, a sequência. DNA faz mensageiro, mensageiro se liga no transportador. Ou transportador se liga no mensageiro e o mensageiro foi feito pelo DNA. O DNA é fita dupla. E lembra, ele faz o RNA, mas só uma fita é ativa. Qual dessas duas é a fita ativa? A primeira ou a segunda? Como que eu vou descobrir? Por essa trinca aqui, ó. Não é GAC? O DNA que fez ela é CTG, que seria a sequência aqui, ó, da complementar. CTG. Então, um é CTG. Aí ele fez GAC. Então, essa é a fita ativa. TAA, qual seria o 2? Quem sabe? AUU. AUU. E o 3? TUA. O CA. Cuidado que a RNA não tem. O CA. Aí o RNA se liga no transportador. Então, aqui seria AUU, então UAA. Aqui é GAC. Qual é o transportador? CUG. Isso. Aqui não seria UCA, então AGU. Então, é um exercício que ele te dá a tabela, e aí você descobre que a fita ativa é essa segunda, então você completa o item 1, o 2, o 3 e o 4. Aqui é a mesma coisa, é para completar. Tá? Então, ele te deu o mensageiro aqui, ó, o segundo códon é ACA, então eu acho o DNA, é TGT. Aí, a partir daqui, eu acho esse, ó, CTC, GAG. E a partir desse, eu acho esse, GUA, CAU. Tá? Então, um vai complementando o outro, porque eles são complementares, um se liga no outro. Entendeu esse? Sim. Aqui, ó, ele dá um esqueminha, aqui as trincas, ó, DNA porque tem timina, ele te dá os símbolos dos aminoácidos para você achar o RNA mensageiro. Então, o primeiro, ó, é um triangulinho. Então, o DNA do triangulinho é AGG. Qual seria o mensageiro? UCC. Isso. Agora a bolinha, ó. No DNA é CAA. Qual seria o mensageiro? GU. GU. Aí esse símbolozinho aqui que eu não sei o nome, vocês devem saber, né? Melhor que eu, no caso da matemática. TTA, o que seria o mensageiro? AU. O triângulo, de novo, repetiu aqui, pode ter o aminoácido várias vezes. O quadradinho, ó, é CCG, qual seria o mensageiro? GGC. E o último, que é o losango, TTC, AG. certo? Então, ele sempre tem que te dar uma base para você achar a sequência correspondente, certo? Aqui é a mesma coisa, ó, deixa eu lembrar qual que é o exercício que eu me perdi aqui agora. Ele te dá um DNA, deixa eu ver aqui. Peraí, o RNA mensageiro é CCU-GAG. Qual é o DNA correspondente a ele? CCU tem que ser GGA. Aqui, ó, GGA. O GAG, CTC. CTC. Então, eu já achei o DNA correspondente a ele. E o transportador? O transportador é o que se liga nele. Então, CCU, GGA, GAG, CUC. Então, a alternativa C. Tá? Aqui também é comum, a gente está com pouco tempo, mas eu vou comentar. Ó, ele te dá um desenho que os alunos acham que isso aqui é uma coisa apavorante, mas ele só quer saber o que é cada coisa na tradução. Então, ó, o oitinho aqui sempre é o ribossomo. Quem se liga no ribossomo? O RNA mensageiro. Então, ó, o RNA mensageiro é o 2. Esse aqui está trazendo os aminoácidos, é o anticódon, ó, é o RNA transportador, está representado por essa figura aqui, o transportador. O 3, então, é o ribossomo, e o 4 é o códon do mensageiro, porque está mostrando um triozinho, então, códon do RNA mensageiro, tá? Ô, Ana, Oi.
O 2 é o quê naquele exercício anterior? O RNA mensageiro é o que está ligado no ribossomo. No ribossomo. Está ligado no ribossomo, que é o 3. Então, ó, RNA transportador, RNA mensageiro, ribossomo e códon do RNA mensageiro. Tá? Beleza. Aqui, ó, DNA faz DNA. Como é que chama esse processo? Duplicação. Duplicação, ó, DNA fez DNA, ele chama de DNA filho, é uma cópia. DNA faz RNA, que fez os dois tipos de RNA. Então, um é a transcrição. Então, um é duplicação, dois é duplicação, um é transcrição. E o RNA fez a proteína. Então, 3, tradução. Tem que ficar claro, tá? Que mesma coisa, ó. O 1 é a duplicação, replicação, o 2 é a transcrição e o 3 é a tradução. Só um detalhe, ó. Como o DNA nunca sai do núcleo, o processo 1 e 2 só ocorre no núcleo. Então, a duplicação é no núcleo, a transcrição é no núcleo. Só que o 3, que é a tradução, é lá no citoplasma por conta do ribossomo. Então, o processo 3 é no citoplasma, tá? Ana, Oi. pode afirmar, então, que a duplicação e a transcrição é intranuclear? Isso, dentro do núcleo, certinho. E Tá. esse, ó, ele está mostrando os 3 processos de uma maneira diferente. Ó, as duas fitas se separam, formam fitas duplas, 2 fitas duplas. Então, o A é a duplicação. Aqui as fitas se separam, uma serve de molde e forma o RNA. Então, o B é a transcrição. E o C se ligou no ribossomo mensageiro, o transportador traz os aminoácidos para fazer a proteína. O C é a tradução. Certo? Então, é isso. Alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Vamos ficar mais uma aula, Ana. Mais uma? Eu tenho que preparar todas as aulas da semana que vem, viu? O que vocês já sabem? Foi legal? Deu para entender? Nossa, super bem. Todo mundo na câmera. Foi? Vamos aparecer todo mundo na câmera e tira uma foto da gente, vamos? Vixe, eu não consigo. Eu tô no computador, não sei fazer isso. Você tira? Eu não sei tirar do computador, mas eu tiro do celular. Tipo assim, tá? Sei lá. Cadê a Eu Thay? não cheguei. Parece todo mundo com a cara de... Vai ficar maravilhoso, né? Peraí. Nossa, tá todo mundo bonitão. Posso mandar foto, aí depois você põe no grupo, tá? Lá, tá. É história, você não sabe? Tira. Oi. Você não sabe tirar print da tela do computador? É só apertar o print screen, velho. Botão aí tá Então escrito. vai, Vitinho, tira aí. Então tira aí. Ok, peraí então. Parece você, cara, Bianca Zupis. Ó, vai acabar a reunião. Eu não. Pô, Ana, cheguei meio atrasado, eu moro longe. É, eu tô sabendo. Você veio a pé ou de bicicleta? Eu vou minha pé. Vai, gente. Primeiro que vai acabar a reunião. Você parece, Bianca, Guilherme. Pode coisar já? Tira você, Maria Clara. Não sei se o Vitor tá tirando. Ah, parece que você acabou com a aperta. Eu Então não tira. tenho. Vai. Pronto, peraí que eu vou salvar. Nossa senhora. Ana, eu te mandei meu e-mail pra mandar o... Manda no grupo. E vai estar no. Eu já vou disponibilizar daqui a pouquinho lá no canal. Vou disponibilizar também as aulas antes da quarentena, tá? Que é basicamente isso, mas sei lá, é aula gravada, se quiser acessar também pode, tá? E dúvidas vocês podem ir mandando por aqui, tá? No grupo do WhatsApp, se estiver fazendo isso, pode mandar. Eu vou tentando atender os 300 alunos que eu tenho que atender durante a semana, mas eu atendo, tá? Boa sorte. A Bianca roendo unha, tá difícil aí,